20 plantas que dão comida o ano todo. Ter uma horta em casa é uma ótima ideia para quem quer comer alimentos frescos, saudáveis e sem gastar muito. Mas nem todas as plantas dão frutos ou folhas o tempo todo. Algumas só produzem em uma época do ano, como o milho, que costuma nascer no verão, ou a abóbora, que aparece mais no outono. Porém, existem plantas que não param de dar comida, mesmo com chuva, sol forte ou frio. Elas são perfeitas para quem quer colher sempre, sem depender da estação. Neste texto, vamos falar de 20 plantas fáceis de cultivar que produzem comida em todas as épocas. São opções que qualquer pessoa pode plantar, mesmo em vasos ou em um cantinho pequeno do quintal. Vamos explicar como elas se comportam, o que precisam para crescer e como você pode usar o que elas dão na cozinha do dia a dia. Por que escolher plantas que produzem o ano todo? Imagine que você tem uma árvore de limão no quintal. Em alguns meses ela fica cheia de frutas, mas depois passa meses sem dar nada. Agora pense em uma hortelã. Ela cresce rápido, você pode colher folhas sempre que precisar e ela não para mesmo no inverno. Essa é a diferença entre uma planta sazonal, que dá só em uma época, e uma planta perene ou de produção contínua, que não para. As plantas que dão comida o ano todo têm algumas vantagens. Economia. Você não precisa comprar no mercado o que já tem em casa. Praticidade. Não precisa replantar toda hora, como acontece com alface ou rúcula. Sustentabilidade. Menos desperdício, porque você colhe só o que vai usar. Variedade. Dá para ter sempre algo diferente na mesa, mesmo em meses frios ou secos. Algumas dessas plantas são tão resistentes que até quem não tem experiência consegue cuidar. Outras precisam de um pouco mais de atenção, mas nada complicado. O importante é escolher as que se adaptam ao clima da sua região e ao espaço que você tem. As 20 plantas que não param de dar comida, vamos conhecer cada uma delas, com dicas simples de como plantar e usar no dia a dia. Hortelã. A hortelã é uma das plantas mais fáceis de cultivar. Ela cresce rápido, se espalha com facilidade e não precisa de muito sol. Você pode plantá-la em um vaso pequeno ou direto na terra. As folhas são ótimas para fazer chás, temperar carnes, fazer sucos ou até sobremesas. Se você colher as folhas com cuidado, deixando sempre algumas no pé, ela continua crescendo. No inverno, ela pode ficar um pouco mais lenta, mas não morre. 2. Manjericão. O manjericão adora sol e calor, mas também se dá bem em lugares com meia sombra. Ele é perfeito para quem gosta de molhos como pesto, ou para temperar saladas e pizzas. Se você cortar os galhos mais altos, ele fica mais cheio e produz mais folhas. No frio ele pode sofrer um pouco, mas se você proteger a raiz com uma cobertura de folhas secas, ele sobrevive e volta a crescer na primavera. 3. Salsinha. A salsinha é outra planta que não para de crescer. Ela gosta de sol, mas também aguenta lugares com sombra. Você pode plantá-la em vasos ou canteiros. As folhas são usadas em quase tudo: arroz, feijão, sopas, saladas e até para decorar pratos. Se você colher as folhas de fora para dentro, deixando sempre as do meio, ela continua produzindo. No inverno, ela cresce mais devagar, mas não morre. 4. Cebolinha. A cebolinha é parecida com a salsinha, fácil de plantar e difícil de matar. Ela cresce bem em vasos e não precisa de muito espaço. As folhas verdes são ótimas para temperar ovos, sopas, saladas e até sanduíches. Se você cortar as folhas rente ao chão, ela volta a crescer em poucos dias. No frio, ela pode ficar mais baixa, mas continua viva. 5. Alecrim. O alecrim é uma planta resistente que gosta de sol e não precisa de muita água. Ele pode ser plantado em vasos ou no chão e vive por muitos anos. As folhas são usadas para temperar carnes, batatas, pães e até chás. Se você podar os galhos de vez em quando, ele fica mais forte e produz mais folhas. No inverno, ele cresce mais devagar, mas não morre. 6. Tomilho. O tomilho é uma erva aromática que também gosta de sol e não precisa de muita água. Ele é perfeito para temperar carnes, sopas e molhos. Você pode plantá-lo em vasos ou no jardim. Se você colher os galhos com cuidado, ele continua crescendo. No frio ele pode perder algumas folhas, mas a raiz sobrevive e ele volta na primavera. 7. Orégano. O orégano é uma planta que se espalha fácil e não precisa de muitos cuidados. Ele gosta de sol e não gosta de água em excesso. As folhas são usadas em pizzas, molhos, saladas e carnes. Se você colher as folhas regularmente, ele fica mais cheio. No inverno, ele pode ficar mais fraco, mas não morre. 8. Capim-limão. O capim-limão é uma planta que cresce em touceiras e pode ser usada para fazer chás, temperar peixes e carnes. Ele gosta de sol e precisa de água regularmente. Você pode plantá-lo em vasos grandes ou no chão.
Se você cortar as folhas mais altas, ele continua crescendo. No frio, ele pode ficar mais lento, mas não morre. 9. Couve. A couve é uma verdura resistente que dá folhas o ano todo. Ela gosta de sol, mas também aguenta sombra. Você pode plantá-la em vasos ou canteiros. As folhas são usadas em saladas, sucos, refogados e sopas. Se você colher as folhas de fora para dentro, deixando sempre as do meio, ela continua produzindo. No frio, ela pode crescer mais devagar, mas não para. 10. Espinafre. O espinafre é uma folha que cresce rápido e não precisa de muito espaço. Ele gosta de sol, mas também aguenta meia sombra. Você pode plantá-lo em vasos ou canteiros. As folhas são usadas em saladas, sucos, tortas e refogados. Se você colher as folhas maiores, deixando as menores, ele continua crescendo. No calor intenso, ele pode florescer rápido, mas se você cortar as flores, ele volta a produzir folhas. 11. Alface. Algumas variedades de alface, como a alface americana ou a alface crespa, podem ser colhidas aos poucos, sem arrancar a planta toda. Você pode cortar as folhas de fora e deixar as do meio crescerem. Ela gosta de sol, mas não aguenta calor muito forte. No verão, é melhor plantar em lugares com sombra à tarde. No inverno, ela cresce mais devagar, mas não para. 12. Rúcula. A rúcula é uma folha que cresce rápido e tem um sabor picante. Ela gosta de sol, mas também aguenta meia sombra. Você pode plantá-la em vasos ou canteiros. As folhas são usadas em saladas, sanduíches e pizzas. Se você colher as folhas maiores, deixando as menores, ela continua crescendo. No calor, ela pode florescer rápido, mas se você cortar as flores, ela volta a produzir folhas. 13. Pimenta. Algumas pimentas, como a pimenta malagueta ou a pimenta de cheiro, produzem o ano todo, especialmente em lugares quentes. Elas gostam de sol e precisam de água regularmente. Você pode plantá-las em vasos ou no chão. As pimentas são usadas em molhos, temperos e até em remédios caseiros. Se você colher os frutos maduros, a planta continua produzindo. 14. Morango. Morango é uma fruta que pode ser plantada em vasos ou canteiros e produz o ano todo em lugares com clima ameno. Ele gosta de sol, mas não aguenta calor muito forte. Você pode colher os morangos maduros e deixar os verdes para depois. No frio, a produção pode diminuir, mas a planta não morre. 15. Abacaxi. O abacaxi é uma planta que demora para dar frutos, mas depois que começa, produz por vários anos. Ele gosta de sol e precisa de pouca água. Você pode plantá-lo em vasos grandes ou no chão. Depois de colher o abacaxi, a planta continua viva e pode dar novos frutos. No frio, ele cresce mais devagar, mas não morre. 16. Bananeira. A bananeira é uma planta que produz o ano todo em lugares quentes. Ela precisa de muito sol e água. Você pode plantá-la no chão, pois ela cresce bastante. Depois de colher os cachos de banana, a planta morre, mas nascem novos brotos ao redor, que também vão produzir. No frio, ela pode parar de crescer, mas não morre. 17. Mandioquinha, ou batata baroa. A mandioquinha é uma raiz que pode ser colhida aos poucos, sem arrancar a planta toda. Ela gosta de sol e precisa de água regularmente. Você pode plantá-la em canteiros. As raízes são usadas em sopas, purês e refogados. Se você colher algumas raízes e deixar outras, a planta continua produzindo. No frio, ela cresce mais devagar, mas não para. 18. Inhame. O inhame é uma raiz resistente que pode ser colhida aos poucos. Ele gosta de sol e precisa de água regularmente. Você pode plantá-lo em canteiros ou em vasos grandes. As raízes são usadas em sopas, purês e frituras. Se você colher algumas raízes e deixar outras, a planta continua produzindo. No frio, ele cresce mais devagar, mas não morre. 19. Cenoura. Algumas variedades de cenoura, como a cenoura baby, podem ser colhidas aos poucos. Você pode plantá-la em canteiros ou vasos fundos. Ela gosta de sol e precisa de água regularmente. As cenouras são usadas em saladas, sopas e sucos. Se você colher as cenouras maiores e deixar as menores, a planta continua produzindo. No calor intenso, ela pode ficar amarga, mas no frio ela cresce bem. 20. Beterraba. A beterraba é uma raiz que também pode ser colhida aos poucos. Ela gosta de sol e precisa de água regularmente. Você pode plantá-la em canteiros ou vasos fundos. As raízes são usadas em saladas, sucos e sopas. As folhas também são comestíveis e podem ser usadas em saladas ou refogados. Se você colher algumas beterrabas e deixar outras, a planta continua produzindo. No frio, ela cresce mais devagar, mas não para.
Dicas para cuidar dessas plantas agora que você conhece as 20 plantas. Aqui vão algumas dicas para que elas cresçam bem e produzam o ano todo. Água. A maioria dessas plantas precisa de água regularmente, mas sem encharcar. O ideal é regar de manhã cedo ou no fim da tarde para a água não evaporar rápido. Sol. Quase todas gostam de sol, mas algumas, como a hortelã e a salsinha, aguentam meia sombra. Observe onde bate mais sol na sua casa e plante de acordo. Solo. Use terra adubada com matéria orgânica como humus de minhoca ou esterco curtido. Isso ajuda as plantas a crescerem mais fortes. Espaço. Algumas plantas, como a bananeira e o abacaxi, precisam de mais espaço. Outras, como a hortelã e o manjericão, podem ser plantadas em vasos pequenos. Podas. Cortar as folhas ou galhos com frequência ajuda a planta a crescer mais. Mas cuidado para não tirar tudo de uma vez, senão ela pode enfraquecer. Proteção. No frio intenso, algumas plantas podem precisar de uma cobertura, como folhas secas ou plástico, para proteger as raízes. No calor forte, é bom regar mais e evitar sol direto nas horas mais quentes. Como usar essas plantas no dia a dia? Ter essas plantas em casa é ótimo, mas o melhor é saber como usá-las na cozinha. Aqui vão algumas ideias simples. Chás. Hortelã, capim-limão, alecrim e tomilho são ótimos para chás. Basta ferver a água, colocar algumas folhas e deixar descansar por alguns minutos. Temperos. Manjericão, salsinha, cebolinha, orégano e alecrim podem ser usados frescos em quase todos os pratos. Experimente colocar em arroz, feijão, carnes, saladas e sopas. Saladas. Alface, rúcula, espinafre, couve e folhas de beterraba podem ser usadas cruas em saladas. Corte em pedaços pequenos e misture com outros ingredientes. Sucos. Couve, espinafre e cenoura são ótimos para sucos verdes. Bata com água, limão e um pouco de gengibre para um suco saudável. Molhos. Manjericão é perfeito para molho pesto. Bata as folhas com alho, azeite, queijo e castanhas. Pimentas podem ser usadas para fazer molhos picantes. Refogados. Couve, espinafre, mandioquinha e inhame podem ser refogados com alho e azeite. Ficam ótimos como acompanhamento. Sopas. Beterraba, cenoura, mandioquinha e inhame são ótimos para sopas. Cozinhe com outros legumes e temperos. Frutas. Morango e abacaxi podem ser comidos in natura em saladas de frutas, sucos ou sobremesas. Resumo final: ter uma horta em casa com plantas que produzem o ano todo é uma forma prática, econômica e saudável de ter comida fresca sempre à mão. As 20 plantas que listamos aqui são fáceis de cultivar, resistentes e versáteis. Você pode plantar algumas em vasos na varanda, outras no quintal e até algumas em canteiros pequenos. O segredo é escolher as plantas que se adaptam ao seu clima e espaço, regar na medida certa, dar sol suficiente e colher com cuidado para que elas continuem crescendo. Com um pouco de atenção, você terá sempre algo fresco para colocar na mesa, sem depender das estações do ano. Comece com as plantas mais fáceis como hortelã, salsinha e cebolinha e vá experimentando outras aos poucos. Com o tempo você vai pegando o jeito e sua horta vai ficar cada vez mais variada e produtiva. E o melhor, tudo isso sem precisar de muito espaço ou conhecimento avançado. Basta começar. Agora que você já sabe por onde começar, vamos falar de algumas plantas que são verdadeiras campeãs na produção contínua de alimentos. Elas não exigem muito esforço, crescem rápido e podem ser colhidas várias vezes ao longo do ano. Veja só, o manjericão, por exemplo, é uma erva que não pode faltar na sua horta. Além de dar um sabor especial aos molhos e saladas, ele cresce rápido e pode ser colhido várias vezes. Basta cortar as folhas de cima, deixando sempre algumas para que a planta continue se desenvolvendo. Ele gosta de sol e solo úmido, mas sem encharcar. Outra planta fácil de cuidar é o tomate cereja. Ele produz frutinhas pequenas e doces quase o ano todo, especialmente se você morar em um lugar com clima mais quente. Pode ser plantado em vasos ou diretamente na terra, desde que receba bastante sol. Uma dica: colha os tomates assim que estiverem maduros para estimular a planta a produzir mais. Se você gosta de pimentas, experimente plantar pimenta de cheiro ou pimenta malagueta. Elas são resistentes, crescem bem em vasos e dão frutos o tempo todo. Além disso, são ótimas para temperar pratos e até fazer conservas. Basta regar com frequência e garantir que peguem sol pelo menos algumas horas por dia. Para quem tem um cantinho com sombra, a couve é uma excelente opção. Ela cresce rápido, é super nutritiva e você pode colher as folhas aos poucos, sem precisar arrancar a planta inteira. Use as folhas mais novas em saladas ou refogados, e as maiores para sucos ou sopas.
A couve também é resistente a pragas e se adapta bem a diferentes climas. Outra planta que não pode faltar é o alecrim. Ele é perfeito para quem tem pouco tempo, porque quase não precisa de água e cresce até em solos mais pobres. As folhas podem ser usadas frescas ou secas para temperar carnes, pães e até chás. Além disso, o alecrim atrai abelhas, o que ajuda a polinizar outras plantas da sua horta. Se você gosta de frutas, experimente plantar morangos. Eles podem ser cultivados em vasos suspensos ou canteiros e produzem frutinhas deliciosas várias vezes ao ano. Escolha um local com sol e regue com frequência, mas sem encharcar. Uma dica: retire os primeiros brotos da planta para que ela cresça mais forte e produza mais frutos depois. Para quem tem um pouco mais de espaço, a bananeira anã é uma ótima escolha. Ela cresce rápido, não precisa de muito cuidado e dá bananas o ano todo. Escolha um local com sol e solo rico em matéria orgânica. A bananeira também ajuda a dar sombra para outras plantas que não gostam de sol forte. E não se esqueça das plantas que crescem de novo depois de colhidas, como a alface e o espinafre. Basta cortar as folhas externas e deixar o miolo da planta intacto. Em pouco tempo, novas folhas vão crescer e você terá mais uma colheita. Elas gostam de solo úmido e um pouco de sombra, especialmente em dias muito quentes. O importante é observar suas plantas e aprender com elas. Cada uma tem suas preferências de sol, água e solo, mas todas são fáceis de cuidar. Comece com as que você mais gosta de comer e vá adicionando outras aos poucos. Com o tempo, você vai perceber que ter uma horta em casa é mais simples do que parece e muito gratificante. Afinal, não tem nada melhor do que colher o próprio alimento e saber que ele veio direto da sua horta para a sua mesa. Aqui vão mais algumas plantas que dão comida o ano todo e são fáceis de cultivar, mesmo em espaços pequenos ou vasos. Uma ótima opção é o manjericão. Ele cresce rápido, precisa de sol, pelo menos 4 horas por dia, e solo bem drenado. Você pode colher as folhas conforme precisar, e ele continua produzindo. Além de temperar pratos, o manjericão afasta mosquitos e dá um cheirinho bom na horta. Outra planta prática é a cebolinha. Ela cresce até em copos com água ou em vasinhos rasos. Basta cortar as folhas verdes perto da base e em poucos dias elas voltam a crescer. A cebolinha gosta de sol, mas também se adapta à meia sombra. É perfeita para quem está começando, porque quase não dá trabalho. Se você gosta de frutas, experimente o morango. Existem variedades que produzem o ano todo, especialmente em climas mais quentes. Eles podem ser plantados em vasos suspensos ou jardineiras, desde que tenham sol e solo úmido. Os morangos crescem rápido, e você pode colher os frutos maduros sem precisar esperar muito. Só tome cuidado com pássaros e formigas que adoram roubá-los. Para quem tem um cantinho com sombra, a hortelã é uma excelente escolha. Ela cresce como mato, então é melhor plantá-la em vasos para não invadir todo o espaço. A hortelã é resistente, gosta de solo úmido e pode ser colhida sempre que precisar. Além de usar em chás e sucos, ela ajuda a espantar insetos indesejados. O tomate cereja também é uma planta que produz bastante e por muito tempo. Ele precisa de sol pleno e um suporte para crescer, como uma estaca ou grade. Os frutos amadurecem rápido, e você pode colhê-los aos poucos. Se cuidar bem, um pé de tomate cereja pode dar frutas por meses. Só não esqueça de regar com frequência, porque eles gostam de água, mas sem encharcar. Se você mora em apartamento ou tem pouco espaço, as ervas aromáticas são ideais. Alecrim, sálvia, orégano e tomilho são resistentes e produzem o ano todo. Elas precisam de sol, solo arenoso e pouca água. Você pode colher os galhos conforme precisar, e elas continuam crescendo. Além de dar sabor à comida, essas ervas deixam a horta cheirosa e bonita. Uma dica importante é sempre observar como as plantas estão se desenvolvendo. Se as folhas estiverem amareladas, pode ser excesso de água. Se estiverem murchas, talvez estejam com sede. Se crescerem tortas, podem estar procurando mais luz. Com o tempo, você vai entender o que cada uma precisa e ajustar os cuidados. Outra vantagem de ter essas plantas em casa é que você economiza dinheiro no mercado e evita desperdícios. Nada de comprar um maço de salsinha e usar só um pouquinho, deixando o resto estragar na geladeira. Na sua horta, você colhe só o que vai usar na hora, fresquinho e sem agrotóxicos. Começar uma horta pode parecer complicado, mas basta escolher plantas fáceis e ir aprendendo aos poucos. Você não precisa de muito espaço, um cantinho na varanda, uma janela ensolarada ou até uma parede com vasos já são suficientes. O segredo é começar com o que você gosta de comer e ir experimentando. Com o tempo você vai ganhando confiança e pode até se animar a plantar outras coisas.
E não se preocupe se alguma planta não der certo na primeira tentativa. Até os jardineiros mais experientes já perderam mudas. O importante é não desistir e ir ajustando os cuidados. Cada erro é uma lição, e logo você vai descobrir o que funciona melhor no seu espaço. Ter uma horta em casa é uma forma de se conectar com a natureza e comer de maneira mais saudável. Além disso, cuidar das plantas é relaxante e pode até virar um hobby prazeroso. Então, que tal escolher uma ou duas plantas dessa lista e começar hoje mesmo? Em pouco tempo, você vai colher os primeiros resultados e sentir o gostinho de comer algo que você mesmo cultivou.